Olá, Cristiane, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? E contigo? Tudo certinho. Eu sou a Patrícia, eu sou da Universidade Federal de Itajubá, estou atuando na equipe do SEMEAD para auxiliar o professor Sadão, né, que eles falam. Como? Sadal? Isso. Aham. Como é que eu tiro, como é que eu coloco assim outra imagem aqui no Zoom? Tô na dúvida. Ah, tá. Eu sempre Clica uso o com Meet. isso, clica com o direito em cima Hum, da tela. Bom, tá. pelo menos o meu foi assim. Agora deixa eu ver aqui. Ou no More. Ajuda a gente aí, Felipe. Para colocar uma imagem de fundo, eu Isso. É, acho ou que então se deixar você, embaçado atrás. eu acho que quando você no vídeo tem o microfone e o vídeo aqui embaixo, né, no canto inferior esquerdo. Se você passar o mouse por cima do vídeo, tem uma setinha para cima, assim, um chapéuzinho para cima. Clicando nele, abre algumas opções aí de desfocar meu plano Uhum. de fundo, colocar imagem de fundo, efeito. Vídeo, de fundo. Pronto, deu certo. Oi, Thalita, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Oi, Fi, que bom te Bom, rever aqui. Vão revê-la também. Você tá por onde? Eu tô morando em Nova York, tô Nossa, Pô, fazendo que que mestrado demais. aqui. chique. Patrícia, Cristiane, prazer. Eu e o Fi, a gente trabalhava junto há um tempo atrás. Ai, que legal. Uma coincidência boa. Tava vendo como que eu mudo meu fundo aqui. Eu nunca uso Zoom. talvez já Ah, aprender. agora você ensina ela, Cristiane. É. Aí no vídeo, no canto inferior esquerdo, aí tu vai, eu vou falar que nem o Felipe, né? Vai nesse chapéuzinho aí, Tá bom, sim. Ah, é que eu aí tô vai pelo aparecer. navegador. Será que tem? Será que tá? É o meu também no navegador. Deu certo. Chapeuzinho? Qual que é o chapeuzinho? É uma setinha para cima, quando você clica no vídeo, no ícone do vídeo. Ah, deixa eu ver se vai. Acho que eu não tô vendo o chapeuzinho. É só uma setinha para cima. Ih, Nossa, eu não vejo. Acho que eu não vou conseguir. Não sei por que que não. Não, pode ir com calma. Thalita, a gente ainda tem 6 minutos. Não, hoje eu entrei mais cedo porque no do Imprad eu confundi o horário com o fuso horário. E eu entrei Ah, 1 hora depois que tinha terminado. Foi horrível. Então hoje eu tava, tipo, conferi 80 vezes se eu não tinha feito a mesma coisa. tá. Thalita, eu já tinha falado com a Cristiane, o Felipe entrou depois. Meu nome é Patrícia, eu sou da Universidade Federal de Itajubá e eu estou como assessora dessa sessão. Quem vai ser o moderador é o professor Edson. Daqui a pouco ele vai entrar. Daí eu já vou combinar aqui para vocês para a gente organizar, que daí assim fica todo mundo tranquilo, todo mundo calmo. Claro. Nós vamos seguir a ordem. O primeiro trabalho vai ser o modelo de negócio sustentável. Ele é de quem? é o meu. Tá, da Cristiane. É porque para mim não aparece o autor, sabe? Só o trabalho que Uhum. eu li. Daí o segundo é o que está em inglês, Social do Felipe. Tá. E o terceiro, investimento de impacto, da É o meu. Thalita. Beleza. Então, como que vai ser? Depois eu vou falar a instrução de novo, mas a gente já faz um combinado, que daí vocês ficam mais tranquilos. Vocês vão ter 15 minutos para apresentar e depois a gente vai comentar. Eu só estou esperando o professor Edson chegar para ver se ele prefere fazer os comentários logo após a apresentação de vocês ou todos os comentários no final.
Então, desses 15 minutos, eu sei que vocês vão colocar o celular, né, para cronometrar, para facilitar, mas se vocês quiserem, a gente pode combinar um sinal aqui, que quando faltar 1 minuto ou 2 minutos, eu levanto a mãozinha. O que que vocês acham? Talvez a mãozinha não apareça. Deixa eu ver aqui um símbolo que eu posso mandar uma reação aqui. Quer ver? Ó, o professor Edson entrou, Patrícia. Ah, legal. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo Bom bem? dia. Tudo jóia. Joia. Professor, só estou combinando aqui com eles para eu mandar um sinal na hora que terminar. Quando faltar 1 minuto, vocês preferem 1 minuto ou 2 minutos para eu avisá-los? 2? Beleza. Quando Nós. faltar 2 minutos, eu subo esse joinha aqui, ó. Dá para vocês verem? Legal. Com relação à apresentação, vocês já podem deixar aberto aí na tela para poder começar. Se a Cristiane, que é a primeira, já quiser deixar disponível, né? Que daí assim a gente ganha tempo. Professor Edson, o senhor prefere fazer os comentários logo após a apresentação deles ou o senhor prefere deixar tudo para o final? Então, na verdade, se nós fizermos bem regradinho, dá para fazer um para cada artigo. Entretanto, se Certo. nós fizermos seguidos, né, os 3 artigos seguidos, eu acho que a gente abre a condição de um diálogo também entre os autores, né? Então, talvez, se vocês aceitarem, a minha sugestão é que façam as apresentações e, em seguida, a gente abre para considerações. Aí, é claro, farei considerações para cada trabalho, em seguida também, né, havendo tempo para que os demais possam participar. Porque Beleza. não fica corrido principalmente para o último. Pode ser? Perfeito. Eu de acordo. Isso é verdade. Então tá, eu já combinei aqui com eles, cada um Tá tem bom. 15 minutos para apresentar. A Uhum. ordem das apresentações, primeiro será pela Cristiane, o segundo o Felipe e o terceiro a Thalita. Uhum. Então, daí eu já peço para o Felipe, para a Thalita, já deixar a apresentação aberta também, assim a gente não perde o tempo. E fica no combinado, então. Quando faltar 2 minutos, eu subo um joinha aqui para vocês. Professor, agora eu passo a palavra para o senhor. Ok, então estamos aqui no horário. Muito obrigado, deu certinho, mas acabei de chegar, estava no exame com minha filha, mas queria desejar boas-vindas a todos, a todas, ao CMEA de 2025. Sempre uma alegria, um orgulho receber vocês aqui, ainda que virtualmente. Espero poder encontrá-los, se for o caso, né, em algumas das dependências lá da FEA USP. Agradecer a Patrícia né, por toda a organização e gestão aqui do tempo e com os autores e toda a equipe do SEMEAD. Então, nós estamos aqui no painel, né, dentro do contexto de empreendedorismo social. Nós temos 3 artigos. Eu tive a oportunidade de antecipadamente ler os trabalhos, né, sendo que um deles, inclusive, vai estar na sessão Sapiens, né? E na sessão Sapiens nós vamos ter a oportunidade de um trabalho um pouco mais detalhado, dialogado, não que nós não teremos, né, nesse painel, mas são situações distintas, né? Então, as 3 apresentações, elas têm temáticas, evidentemente, que convergem dentro do campo de empreendedorismo social, mas os 3 trabalham, né, temáticas diferentes, né? Um desde o modelo de um negócio e dentro do contexto de inovação frugal, a outro sobre investimentos, né, de impacto, que tem aí toda uma trajetória histórica, né, e conceitual de como houve essa evolução. Perdão, só olhar aqui, minha colinha, perdão, só um pouquinho. E também nós temos aqui um mais teórico, né, sobre questões relacionadas a negócios sociais, empresas sociais, sobre dilemas e tensões, né, que é um campo bem tradicional no campo das organizações. Então, quero desejar a todos os autores uma excelente apresentação. Como combinamos, cada um de vocês fará a apresentação, né, em seguido, né, de forma seguida, para que a gente possa ter mais tempo para debater e conversar sobre os trabalhos e as pesquisas. Bem-vindo a todos. Então, passar a palavra para a Cristiane. É isso? Isso. Bom dia. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Porque eu não consigo ver. Ela só não está em modo de apresentação. Ah. Hum. Pronto, agora deu certo?
Deu sim, tá ótimo. Tá. Então, bom dia a todos e todas. Então, assim, o trabalho que eu venho desenvolvendo, ele tem como título, né, Modelo de Negócio Sustentável para a Economia Circular com Inovação Frugal em Comunidades Tradicionais. Foi um estudo realizado com mulheres quebradeiras de coco babaçu. Então, tem como autoria é, eu, né, a Cristiane, e o meu professor orientador, Poliano Bastos. Ambos nós somos da FUCAP. Então, assim, dentro do contexto, né, que foi pensado e a justificativa que foi pensado desse trabalho, né? Então, a gente pensou que a sustentabilidade, né, exige novos modelos de negócio. Então, não é o mesmo modelo de negócio habitual que nós temos, né, no mercado, e que conciliem viabilidade econômica, social e ambiental. Então, pensando nisso e alocando ali, principalmente nas comunidades tradicionais, que enfrentam desafios estruturais, mas possuem saberes locais valiosos, a gente pensou num modelo específico para eles, onde o trabalho das quebradeiras de coco babaçu representa um exemplo vivo de economia circular e solidariedade entre elas, né? Um trabalho coletivo, de cooperativismo, muitas vezes. Então, qual foi a lacuna encontrada? Então, falta um modelo estruturado que integre a economia circular com a inovação frugal, né? Dentro dessas comunidades tradicionais, especificamente as de quebradeiras de coco. Então, temos como objetivo propor um modelo de negócio sustentável, baseado nos princípios da economia circular, inovação frugal, adaptado à realidade das mulheres quebradeiras de coco, babaçu, da cooperativa Comave, na cidade de Itapecuru-Mirim, no Maranhão. Então, como fundamentos teóricos, nós trouxemos, né, teorias da economia circular, como reutilização, redução, regeneração de recursos, onde esse ambiente todo promove sistemas de produtivos de ciclo fechado, a inovação frugal, já trazendo ali o olhar de soluções simples, o que é que pode ser melhorado com o que tem, né? Soluções simples, acessíveis, eficientes, né? Dentro do contexto de escassez, né? E a adaptação criativa dos recursos locais, né? Isso já olhando ali no ambiente em que elas permanecem, né? Então, nós tivemos também como baseado no modelo de negócios, né, de Osterwalder e Pigneuer, né, da Business Model Canvas, né, a gente também deu olhar para isso, e aí com foco, né, na criação, na entrega e na captura do valor sustentável. Então, integra dimensões econômico, social e ambiental. E adaptada a um modelo cooperativo e mutualizador, de Moura 2008, né? Então, como metodologia, nós utilizamos uma abordagem qualitativa, que foi um estudo de caso único. A unidade de análise foi na cooperativa Comave, né, em Itapecuru-Mirim, no Maranhão. As técnicas utilizadas foram entrevistas semi-estruturadas, onde participaram 14, né, mulheres. Então, é importante dizer assim que nessa cooperativa são em torno ali de 35, né, 36 associadas, né, cooperadas, e que dentro desse total, 16 é que trabalham diretamente com o babaçu, né? E, além disso, a gente também aplicou um questionário sociodemográfico, né, para entender ali o contexto que elas estão inseridas, e também a técnica de grupo focal, que é onde a gente colocou todas juntas, né, e aí a gente fez uma dinâmica para poder identificar se de fato, né, as entrevistas ali, né, também individuais convergiam, né, com o que pensam em grupo, né. Então, a análise textual foi feita com o software Iramutec. Então, foi realmente de observação, né, ali da fala delas, das entrevistas, né, que elas realizaram, e também análise documental, que também a gente precisou identificar ali a história delas, né, do início ali da cooperativa, né, o que é que tem de estruturação já, o que não tem, o que é que elas procuram ali de parcerias, o que é que pode ser melhorado. Então,
também teve esse olhar de análise documental. Os principais achados e oportunidades, né? Primeiro, assim, eu coloquei aqui os desafios, né? Então, com isso, elas têm uma instabilidade da renda e da demanda. Então, assim, é sazonal a questão lá do babaçu. E aí, isso torna a instabilidade da renda delas, né? Então, também as demandas não são, elas não têm demandas fixas, né? Com exceção ali da demanda da prefeitura. Então, aí, outros desafios são custos de produção e logística, né? Porque elas têm uma dificuldade de verificar o que é custo, né? O que é que vai ter de retorno, divisão ali dos lucros, e também falta de certificações e previsibilidade, né? As certificações é principalmente que são produtos que elas fazem, mas precisam de certificações para poder serem vendidas ali muitas vezes em supermercados maiores. E aí elas têm essa dificuldade porque tem uma série de exigências, né, que precisam ter de embalagem, né, a questão nutricional, e aí elas têm essa dificuldade, mas já tem bastante avanço ali, porque tem parcerias, tem cursos que elas participam, né, tem apoio ali institucional muitas vezes. Então, como oportunidades, nós temos a diversificação de produtos, então, a parte do babaçu, tudo é aproveitado do babaçu, então dá para fazer os alimentos, né, os cosméticos, artesanato, e aí tem a oportunidade da inovação frugal ali nos processos, né? Então hoje, por mais que elas digam que não tudo se aproveita, mas tem casos ainda ali que, em loco, a gente percebeu que precisa ter um outro olhar ali para poder aproveitar ainda mais o máximo ali do babaçu. E aí, como eu falei, né, tem os apoios institucionais, né, como Embrapos, universidades, que tem uns grupos, né, mais organizados, como o da Comave, e tem outros grupos não muito organizados, mas que também participam já de esses apoios institucionais, tanto do governo municipal ali como federal. E o modelo proposto, né? O modelo proposto é um modelo de negócio sustentável, integrando ali a economia circular com a inovação frugal. Então, 3 eixos principais são base desse modelo, que é a gestão eficiente dos recursos, o aproveitamento total do babaçu e a inovação social e ambiental. Então, a gente pensa que o valor agregado vai ser o uso integral ali do coco, desde ali a casca, passando por polpa, óleo, fibra, e um impacto triplo, né, que é social, que é a melhoria ali, né, da comunidade, da família da comunidade. Tem a questão econômica, que elas vão ter ali uma renda para elas, e ambiental, porque tem toda uma legislação por trás disso, que as palmeiras do babaçu, as florestas ali não podem ser desmatadas, porque é onde elas retiram ali também, não só por isso, né, mas elas retiram um pouco ali dos babaçuais, mesmo sendo de terras privadas, mas existem leis que não podem ter esse desmatamento, e aí tem esse impacto triplo, né, de melhoria, né, para elas, né, dentro do contexto social, econômico e ambiental. Então, né, dentro desse impacto esperado que eu falei, tem o social, que aí tem o empoderamento feminino, é uma atividade que é eminentemente feminina, né? Embora ali tenha os parceiros, né? Ali os maridos que atuam um pouco na parte logística, mas elas que vão colher, elas que quebram babaçu, elas que cozinham, elas que armazenam, elas que vendem, então faz todo ali o ciclo. E também ali tem um fortalecimento comunitário. E econômico é a geração de renda para elas e a diversificação produtiva. Já no âmbito ambiental, há uma redução de resíduos e o uso eficiente dos recursos naturais. Então,
conclusões e contribuições. Então, a integração de economia circular com a inovação frugal promove autonomia, sustentabilidade e inclusão para esse processo produtivo delas. Então, o modelo propõe soluções replicáveis para outras comunidades tradicionais, reforça o papel da inovação social e feminina na sustentabilidade rural e indica caminhos para políticas públicas e parcerias institucionais. Eu acho que deu 10 minutos. Então, foi isso. Essas foram as referências, principais referências utilizadas no meu trabalho. E, eu não sei se agora que vai ser a questão da condução do senhor, professor. Eu me preparei para 10 minutos. Que bom, é ótimo. Cristiane, obrigado pela sua apresentação. A gente que já tem um pouco mais de tempo de estrada, a gente sabe que a apresentação, na verdade, é um recurso, que eu acho que é direito dos autores para poder expor suas ideias aos participantes, mas aos organizadores já houve a leitura, então já poderíamos partir diretamente para as questões e tal. Mas, conforme a gente havia combinado, Cristiane, a gente vai ouvir os demais autores e somente após a apresentação dos 3 trabalhos a gente vai abrir as considerações. Então, nesse sentido, Patrícia, o próximo trabalho seria... O próximo trabalho é do Felipe, professor. Felipe, né? Então, Felipe, a palavra está com você, boa apresentação. Em breve vamos ter as considerações. Obrigado, bom dia a todas e todos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com o trabalho. Eu espero também fazer em menos de 15 minutos, mas aí qualquer coisa a Patrícia pode me dar o joinha aqui que eu acelero o passo se necessário. Bom, bom dia. Vou apresentar então esse artigo. Eu vou apresentar tudo em português, tá? Apesar do texto estar em inglês. Então, o próprio título eu já vou traduzir aqui. Esse trabalho, então, ele vai. Oi? Com licença, só se você puder, você vai utilizar o PowerPoint? Ah, vocês não estão vendo minha tela? Não, não. Opa, calma lá. Aqui parece que está compartilhado. Deixa Para mim está eu. ok. Então deixa eu dar um F5 aqui. Tá tranquilo também, Paty. Tá? Então, tranquilo. Então, pode começar, Felipe. Tá bom, Desculpa. imagina. Então eu vou falar sobre esse dilema dos empreendimentos sociais e como que esses empreendimentos eles navegam pelas tensões dos negócios de impacto aqui no Brasil, utilizando o engajamento dos stakeholders, mas também por conta do engajamento dos stakeholders, né? Esse trabalho foi escrito por mim, é fruto da minha tese de doutorado, e aí na hora de transformá-lo para artigo a gente contou com o apoio do Vitor Pessoa, que é um doutorando, um pesquisador que está estudando na Finlândia nesse momento. O trabalho ele parte de um contexto em que a gente entende que para balancear impacto social ou ambiental com viabilidade econômica, os empreendimentos sociais eles sofrem com essas tensões. E essas tensões elas vão ser relacionadas com essas decisões que vão levar a trade-offs na hora de suprir as expectativas dos seus diversos stakeholders. Então esse é o pressuposto por trás do trabalho que nos leva ao problema de pesquisa, né? Então a gente entende que há uma oportunidade para melhor entender como que os empreendimentos sociais lidam com as suas tensões. Tem também um gap na literatura para entender como que os empreendimentos sociais superam essas tensões por meio da interação com seus stakeholders e tem uma necessidade de estudos para entender o papel do engajamento dos stakeholders no gerenciamento das tensões, especialmente como que elas interagem com cada grupo de stakeholders. É com base nesse contexto e nesse problema de pesquisa que a gente tem a pergunta de pesquisa e os decorrentes objetivos, né? Então, a pergunta que buscamos endereçar nesse estudo é como e por que o engajamento de stakeholders está associado às tensões em negócios com impacto social. E para entender e aí o objetivo geral é entender essa relação entre engajamento de stakeholders e tensões em empreendimentos sociais.
Para isso, a gente teve 3 objetivos específicos. O primeiro foi identificar como que cada grupo de stakeholder está relacionado com as tensões, depois identificar como que o engajamento é aplicado pelo empreendimento social e, por fim, fazer a relação entre as coisas, né? Como é que o engajamento de stakeholders ajuda esse empreendimento social a gerenciar tensões, ou uma coisa que emergiu da minha pesquisa foi como que o engajamento de stakeholders também ajuda a criar tensões em empreendimentos sociais. Eu não trouxe aqui um slide para falar do referencial teórico, mas vale só destacar que eu me baseei na teoria dos stakeholders, olhando especificamente para engajamento de stakeholders, e muito do que está também na revisão de literatura aqui desse trabalho foi também discutido numa revisão sistemática que eu publiquei anteriormente a esse artigo, que discute como, aí discute com base na literatura como que esses temas estão relacionados, né? E vindo aqui para o método de pesquisa, foi um estudo de caso único, foi um estudo de caso único construtivista, então isso traz alguns pressupostos aqui para a pesquisa. A gente teve uma abordagem qualitativa e o caso selecionado foi o da Central da Visão. E a seleção desse caso foi respeitando aqui 4 principais critérios. Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada um dos critérios, mas a gente definiu alguns pontos-chave que seriam importantes para identificar um caso que fosse representativo, considerando também a epistemologia construtivista, de entender que cada contexto aqui faz diferença, mas ainda assim a gente justificou o porquê da seleção do caso da Central da Visão. Não vou entrar nos critérios em si, mas vale só contar rapidamente do caso. Central da Visão é uma organização que faz a intermediação entre pacientes que estão na fila do SUS buscando procedimentos oftalmológicos e surgiu olhando muito para a cirurgia de catarata. Hoje eles já oferecem outros procedimentos, e clínicas oftalmológicas, clínicas de referência que possuem horários ociosos nas suas agendas para fazerem as cirurgias de catarata, né? Então, a Central da Visão não é uma clínica, mas eles fazem as pontes entre pacientes que conseguiriam pagar um valor mais acessível por essas cirurgias de catarata e pacientes esses que estão na fila do SUS, e clínicas oftalmológicas que, por sua vez, têm horários ociosos para ofertarem essas cirurgias de catarata com valores um pouco mais acessíveis e de uma forma mais acessível. A coleta de dados, ela foi feita nessas etapas, né? Então, primeiro eu fiz uma entrevista inicial com os 3 empreendedores, né? Falei primeiro com o fundador, que também é o CFO da empresa, depois falei com a CEO da empresa e com o CMO da empresa. Antes de partir para a entrevista com outros stakeholders, fiz uma segunda rodada de entrevista com os empreendedores para depois falar com os funcionários e, por fim, ir para os stakeholders externos. Com isso, eu fui entendendo um pouco melhor quais eram as tensões com as quais o empreendimento precisava lidar, e também como que cada grupo de stakeholder interagia com a organização e se relacionava com essas tensões e com as ações de engajamento. Ao longo de todo o processo, fiz coleta de dados secundários e fiz também uma ação de cliente oculto durante uma etapa da pesquisa. Aqui está a compilação das entrevistas que eu fiz. Então, além dos dados secundários e da ação de cliente oculto, eu fiz 17 entrevistas em profundidade, com um roteiro semi-estruturado, olhando para esses stakeholders distintos. Então, falei com shareholders, falei com funcionários, falei com representantes das clínicas e médicos, falei com 3 representantes dos grupos de investidores. Esses 3 investidores, eles eram representantes de 4 dos 5 grupos de investidores anjo que eles tinham na época, e falei com 3 clientes de perfis diversos também. A seleção desses grupos de stakeholder e das pessoas também foi feita ao longo da pesquisa, por isso a importância de primeiro falar com os empreendedores, depois falar com os funcionários, e eu fui entendendo quais outros stakeholders precisariam ser entrevistados. Aqui está a minha árvore de codificação, então eu vou apresentar os resultados especificamente da terceira bolinha da direita aí, da terceira dimensão agregada, que vai olhar para a relação entre engajamento de stakeholders e tensões. Mas, anteriormente, eu fiz aqui o mapeamento das tensões, fiz o mapeamento das ações de engajamento de stakeholders, identifiquei esses mecanismos de engajamento que são tão importantes quanto as ações aqui nesse caso, e também os objetivos do engajamento em si, mas eu vou focar aqui a apresentação nesse finalzinho, só para conseguir me manter também dentro do tempo. Então, quando a gente olha para a relação entre engajamento de stakeholders e a mitigação das tensões, né, o que eu pude identificar é que, antes da gente olhar para as ações de engajamento em si,
tem o que a gente chamou aqui de antecedentes do engajamento, que é a definição dos limites inegociáveis dessa organização. Então, o que importa para essa organização de resultado financeiro e de impacto socioambiental, para depois buscar stakeholders que tenham valores alinhados também a esses limites, e fazer uma seleção desses stakeholders, dos indivíduos que farão parte da rede de relacionamento ali da organização. Esses antecedentes são fundamentais para que depois a gente consiga ter as ações de engajamento utilizadas como um meio para alinhar as expectativas com relação àqueles limites que foram definidos anteriormente. Então, se os stakeholders sabem o que é inegociável para mim com relação a impacto e com relação a resultado financeiro, eu consigo trabalhar com ações de engajamento que vão alinhar expectativas com relação a esses limites, e esse engajamento vai ser mais fácil por conta do alinhamento de valores dessas pessoas, pessoas essas que foram selecionadas para se relacionarem ali comigo. Mas eu também identifiquei que o engajamento ele pode ser um fim por si só, na mitigação de tensões, né? Então, a gente pode ter ações de engajamento que por si só gerem impacto socioambiental, enquanto também geram retorno financeiro para o empreendimento. Então, esse aqui é o principal achado que eu tive com relação à forma como o engajamento mitiga tensões, mas eu também encontrei que o engajamento pode gerar tensões, porque o engajamento de stakeholders marginalizados pode demandar maior investimento por parte do empreendimento, e aí para você gerar mais impacto socioambiental trabalhando com esse stakeholder marginalizado, e esse termo ele vem da literatura de stakeholders, né? A empresa ela tem que abrir mão ali de um resultado financeiro no curto prazo, né? Aqui é mais uma visão de como que a gente consegue alinhar as expectativas com relação aos limites, né? Utilizando ações de engajamento que olhem para a informação, depois para a resposta e depois para o envolvimento. Essa categorização também vem da teoria dos stakeholders, né? Entre informação, resposta e envolvimento, mas eu pude identificar como que cada nível de engajamento se relaciona com maior ou menor alinhamento de expectativas e número de pessoas engajadas, né? Então, primeiro, a organização precisa fazer ações de informação para que os stakeholders conheçam os limites, depois tem as ações de resposta para que os stakeholders experimentem os limites, e, por fim, as ações de tomada de decisão coletiva com os stakeholders que já experimentaram esses limites da organização e conseguem juntos tomarem decisões com os representantes do próprio empreendimento social, respeitando esses limites inegociáveis. Por fim, na discussão, eu trago aqui um modelo que sintetiza as proposições que foram feitas, né? Então, foram feitas aqui 8 proposições teóricas. A proposição 1 e 2 dizem respeito aqui aos tipos de tensão que os empreendimentos sociais sofrem, olhando pela perspectiva dos stakeholders e pela teoria dos stakeholders. A proposição 3 está aqui em cima, fala sobre como que a expectativa dos stakeholders se relaciona com as demandas deles. Eu não vou entrar muito aqui no detalhe das proposições, porque senão ficaria a apresentação muito extensa, mas já para caminhar aqui para o final, as contribuições são tanto para a literatura de empreendedorismo social quanto para a teoria dos stakeholders, e aqui eu discuto um pouco dessas contribuições, trazendo que essas demandas involuntárias dos stakeholders marginalizados podem também trazer tensões para os empreendimentos sociais, e isso é uma contribuição para ambas as literaturas. Discuto também no trabalho como que as expectativas pessoais, não só as expectativas com relação a resultado financeiro ou impacto socioambiental da organização, podem gerar tensões, o que se relaciona com as microfundações da teoria dos stakeholders. Eu identifiquei os mecanismos de engajamento dos stakeholders que são tão importantes quanto as ações aqui no meu estudo, de acordo com a minha argumentação. Falo sobre essa definição de limites, que também é uma contribuição. E, por fim, reforço aqui que o engajamento de stakeholders marginalizados também pode criar tensões, e essa também é uma contribuição, porque na literatura a maior discussão está como que o engajamento mitiga tensões, e aqui quando a gente traz os stakeholders marginalizados, que fazem parte dessa realidade dos empreendimentos sociais, a gente pode ter também engajamento gerando tensões. Aqui só contribuições gerenciais e sociais para encerrar, mas contribuições gerenciais entendo que pode ajudar aqui empreendedores sociais, gestores dessas organizações a melhor entenderem ali o seu modelo de negócio, esses limites inegociáveis que pode mitigar o surgimento de novas tensões, e com relação às contribuições sociais, obviamente que a gente espera que esse trabalho contribua para que haja melhores conexões entre diversos atores, especialmente olhando para o poder público,
numa melhor relação com esses empreendedores sociais que precisam lidar com essas tensões no seu dia a dia. E é isso. Obrigado, Felipe. Parabéns pela apresentação. Então, nós podemos passar para a terceira e última apresentação dessa sessão, para que a gente possa, em seguida, abrir para as considerações e também participação entre os autores e as demais pessoas que estão presentes nessa sessão. Thalita, né? Com a palavra, Thalita. Obrigado. Oi, bom dia a todos. Vocês me escutam? Vocês estão vendo a tela da minha apresentação? Eu estou vendo a da Cristiane. Cristiane, por favor, se você puder parar de compartilhar. Saiu? Ainda não. Mas você consegue, Thalita. O Felipe conseguiu. Consigo? Ah, então tá. Deixa eu tentar. Eu só compartilhei e foi. Eu acho que foi, né? Deixa E eu ver. depois, se alguém não conseguir ver a tela da Thalita, é só olhar ao lado, assim, da setinha que está do lado da Cristiane. Foi o que aconteceu aquela hora. Deixa eu ver. Ela não tá deixando. Não tô conseguindo. Deixa eu tentar de novo. Agora foi? Foi. Vocês veem minha tela? Sim. Ótimo. Tá a tela cheia para vocês? Tem processo. Ah, foi. Agora foi. Bom, pessoal, bom dia. Aqui eu vou trazer um pouco um artigo que foi derivado da minha tese de mestrado, que eu escrevi junto com a minha orientadora, a professora doutora Jenny Marques, dentro do programa do mestrado profissional na FEA-USP. Atualmente eu faço mestrado em Clima e Sociedade aqui na Universidade de Colômbia, e esse artigo ele teve como esse objetivo traçar essa perspectiva histórica e o marco evolutivo do conceito de investimento de impacto. Bom, o setor de investimento de impacto ele é um setor em expansão, que ele cresceu bastante pós-pandemia. Hoje estima-se no mundo, no último relatório, que você tenha mais de 1,5 trilhão de dólares em ativos, mais de 3.900 organizações no mundo se declaram como organizações que investem nesse tipo de impacto. No entanto, apesar desse crescimento, o que a gente vê ainda na academia é uma lacuna sobre o tema do ponto de vista conceitual. E por isso, quando a gente decidiu, né, o meu trabalho no mestrado era fazer uma análise sobre os fundos de investimento de impacto no Brasil, sobre o perfil do investidor, a gente sentiu a necessidade de entender um pouco mais qual era a origem desse conceito, qual era o contexto histórico, institucional, por que ele foi criado, muito porque também no Brasil, diferente de outras literaturas, às vezes tem uma confusão de que negócios de impacto e investimento de impacto, eles têm a mesma perspectiva conceitual ou o mesmo caminho histórico, e a gente foi vendo que, na verdade, não, que investimento de impacto ele deriva de outras correntes e que uma revisão de literatura se mostrou mais apropriada até para a gente entender qual que era esse conceito. Então, quando a gente olhou a fundamentação teórica, a gente viu diversos pioneiros sobre esse setor falando assim, olha, o investimento de impacto, apesar de ser um campo novo, recente, ele não pode ser visto como um fenômeno isolado ao longo da história, em que você tem um marco, que esse conceito ele é criado, mas você não tem nada anterior a ele, né? Como se ele emergisse como uma coisa completamente nova. E aí aqui eu trago um quote específico do Bug, Levine e Emerson, que foram os acadêmicos que facilitaram, os pioneiros nesse setor que facilitaram a construção desse conceito dentro da Fundação Rockefeller, que eles vão trazer que, assim, de uma forma ou de outra, os aspectos, né, as características do que é o investimento de impacto, ele já está se manifestando há séculos, né, na história do investimento. Então, para isso, para a gente entender, né, essa perspectiva histórica, quais eram os marcos, da onde vinha esse conceito, a gente fez uma revisão de literatura aprofundada
na qual foi possível identificar 4 fases. A primeira, que eram os investimentos baseados em valores éticos e religiosos, uma segunda fase, que eram os investimentos com filtros negativos, a terceira fase de investimentos sustentáveis e a quarta fase de investimentos com filtros positivos de impacto social. Vou detalhar um pouco mais cada fase a seguir, mas muito desse artigo é o resumo dessa revisão de literatura que foi feita. Na primeira fase, você não tem uma data na qual ela começa e termina, mas você vai ter diversos historiadores mostrando que a forma de fazer investimento e a própria história do dinheiro, ela estava muito ligada à religião e a valores éticos, ao chamado do que a um conceito chamado de não fazer mal, né? Então você vai ver diversas religiões, assim, a história do dinheiro remonta muito na Europa à Igreja Católica, mas você vai ver nos preceitos judaicos, árabes, os mesmos princípios, né? Então você vai ter regras de como a agiotagem era proibida, uma coisa errada de se fazer. Você vai ter no século XVIII as organizações nos Estados Unidos ligadas à corrente protestante proibindo o investimento ao comércio de escravos. Então você tem uma série de conceitos relacionados aos valores do investidor que dizia que aquele dinheiro não poderia fazer mal. Obviamente que isso não era o mainstream de todo o investimento, senão a gente não teria tido, por exemplo, o comércio de escravos, mas você tem esse princípio orientador de como fazer investimento. Então, isso a gente diz que é lá da história de quando o dinheiro começou até ali meados do século XX. Que a gente tem o começo da segunda fase, que é o chamado investimentos com filtros negativos. Então, ali, no começo do século XX, você tem uma série de guerras mundiais, recessões econômicas, e um senso que começa ali na década de 60 de um ativismo muito forte. Um ativismo que vai cobrar dos investidores, um ativismo civil que vai cobrar dos investidores para que eles não invistam na guerra do Vietnã, então um forte ativismo no uso de substâncias químicas, contra o apartheid na África do Sul. Então você tem, pela primeira vez, um questionamento sobre qual que é o impacto na sociedade sobre esses investimentos, né? E aí você tem a criação desse conceito do investimento socialmente responsável. Então, ele deriva do princípio da fase anterior, de não fazer mal, mas ele passa deliberadamente ter a ideia de que os investidores deveriam evitar investir em determinados produtos ou indústrias. Aqui era muito focado em indústria de arma, indústria de bebida, tabaco, indústrias pró-guerra. Então, você tinha esse primeiro, um filtro negativo do que você não deveria investir. E aí, aqui já não mais ligado à religião, mas ligada a uma perspectiva do que é socialmente responsável. Esse conceito ele foi se consolidando, você vê a criação dos primeiros rankings, índices, premissas de investimento, que culminou ali em 2004 na criação do termo ESG, que é publicado nesse relatório Who Cares Win, pela ONU, muito como uma leitura da emergência desse conceito na sociedade, né? O ESG ele também não é criado num vácuo em 2004, mas ele é um termo guarda-chuva que é criado para dar abrangência a uma discussão que já estava sendo feita, né? Em 2004 você já tinha os índices na bolsa, Dow Jones, você já tinha uma série de pesquisas que mostravam que esse tipo de critério levava uma vantagem competitiva no longo prazo, e o que ele faz com a criação do conceito, na verdade, é que, pela primeira vez, você não está falando só de um ponto de vista ético sobre o investimento, ou sobre socialmente responsável, mas também de um ponto de vista financeiro, como que a sustentabilidade ela vira um ativo para o investidor considerar. Então, ela, pela primeira vez, vai além daquilo de você evitar causar um dano pelo investimento, mas de você, de fato, contribuir para um impacto positivo. O que é interessante aqui do conceito de ESG é que pela primeira vez você começa a atingir o mainstream do setor financeiro, né? Até então era um nicho, um mercado específico, e aqui você começa a ter
realmente uma força de mercado, grandes empresas, índices da bolsa que olham isso de uma outra perspectiva. No entanto, ESG, como vocês sabem, não é uma busca ativa por impacto, né? Você não tem um filtro positivo em que empresas você quer investir no sentido de se essas empresas geram impacto social ou não. Você tem uma avaliação desses critérios ambientais, sociais e de governança para entender se essas empresas elas tanto protegem valor para os acionistas quanto elas entregam os parâmetros ambientais, sociais e de governança que é esperado. E isso acaba criando o caminho ideal para o surgimento do conceito de investimento de impacto em 2007. Né, tem um marco, esse sim, tem um marco com a publicação de um relatório, e aqui eu trago novamente um quote já posterior do Bug Levine, dizendo que aqueles conceitos, né, de investimento socialmente responsável, investimento ético, finanças sustentáveis, eles não davam conta de uma ambição maior do que aqueles investidores queriam trazer, né, do compromisso que aqueles investidores queriam trazer. Então, você precisava ter um termo específico. Então, por isso que ele não é uma categoria dentro de ESG, mas ele cria-se como um novo conceito. E aí esse conceito ele também vai evoluindo à medida que a prática vai acontecendo. Então, a primeira definição dele em 2007 era muito simples, era investimentos de impacto, são investimentos realizados com o intuito de gerar retorno financeiro e impacto social. E aqui a gente tem um destaque para a palavra intuito, no sentido de que é a primeira vez que a palavra intencionalidade é trazida, ou seja, você tem uma intenção de impacto, ela não é externalidade ao investimento. Em 2010, você tem um relatório muito importante publicado pelo JP Morgan, no qual você houve uma série de stakeholders, vai para a prática, entender, tá, mas o que de fato isso quer dizer? Quais são as fronteiras? Aonde que eu defino o que é e o que não é investimento de impacto? Então, tem uma evolução que culmina numa segunda evolução já em 2019, que é o conceito mais amplo utilizado até hoje, que é criado pelo DIN, que é essa associação. Ela não é uma associação acadêmica, ela é uma associação da prática, né, das organizações da prática, que vai trazer já uma definição muito mais ampla, focando tanto nos aspectos de intencionalidade quanto de mensuração, para também trazer o que é e o que não é, o que é essa fronteira de investimento de impacto. E aí aqui eu queria destacar que, diferente dos outros tipos de investimento que mostram nas 3 fases anteriores, os investimentos de impacto ele tem 4 características muito específicas que hoje a gente vê com frequência sendo apontadas na literatura, né? A primeira é a intencionalidade, como eu falei. A segunda é a mensuração de impacto, ou seja, todo investimento de impacto ele tem um compromisso do investidor em medir e reportar esse desempenho, o que a gente não vê nos investimentos sustentáveis, no investimento ESG. Quando a gente fala de retorno financeiro, você tem um amplo espectro de retorno, então você tem desde um espectro que quer trazer um retorno de mercado, até o espectro que assume um risco maior, mas você sempre tem uma expectativa de retorno, então esse é um ponto que também distingue da filantropia. Então, o investimento de impacto nunca é uma doação, ele pode ser um capital concessionário, paciente, mas ele sempre espera uma taxa de retorno ajustada ao risco que ele está tomando. E o investimento de impacto, ele faz parte de uma gama de classe de ativos, né? Ele não é uma classe de ativo específica. E aí, eu acho que para ir finalizando, o que o investimento de impacto tem, né? São essas características que eu comentei que são muito específicas, e essa revisão ela é importante porque eu acho que ela explicita essa questão da intencionalidade, ou seja, todo investimento de impacto tem que ser centrado na intencionalidade em gerar impacto social ou ambiental. Não deveria, pelo menos existir, de acordo com as classificações na literatura, um investimento que considera impactos sociais não intencionais, como uma externalidade ao negócio, que ele se trata de uma abordagem de investimento e não de uma classe de ativos, e que ele varia amplamente. Então, aqui na conclusão, a gente pode trazer essas 4 fases
marcando tanto o conceito que está por trás, quanto a denominação específica dele. Então, na fase 1, você tinha muito forte os investimentos sendo baseados em valores éticos e religiosos, ou seja, era centrado nesse conceito de não fazer mal. Na segunda fase, você tem uma evolução desse conceito de não fazer mal, no sentido de você ter filtros negativos de tipo, o que você não investe, né? Não vou investir no tabaco, não vou investir na indústria da arma, não vou investir no álcool, isso aí variando de investidor para investidor, ou seja, você tem esse conceito de uma criação conceitual do que é investimento socialmente responsável. Para uma terceira fase, que são os investimentos sustentáveis, na qual você tem uma criação do conceito de ESG, né? Ou seja, parâmetros relacionados ao meio ambiente, ao social e à governança, e evoluindo finalmente para a criação em 2007 desses investimentos com filtros positivos de impacto social, no qual tem todos os conceitos das fases anteriores e esse filtro positivo, essa busca ativa pelo impacto socioambiental no core do negócio, que combina no investimento de impacto. E aí eu acho que a contribuição que o nosso artigo tentou fazer é identificar essas semelhanças entre investimento de impacto, investimento sustentável, investimento socialmente responsável, mas mais do que identificar a semelhança, é identificar onde eles se distinguem para você entender, a partir da perspectiva histórica, o que é fundamental para o investimento de impacto para permitir que você consiga avaliar melhor os fundos, avaliar melhor as empresas e fazer uma contribuição para a liderança específica. Então, é isso que obrigada. Muito obrigado, Thalita. Agradeço todos os autores e autoras pelo tempo, né, responsável utilizado. Bom, eu vou fazer considerações sobre os trabalhos, mas antes de mais nada, queria parabenizar vocês, né, porque se vocês estão aqui é porque tem mérito. Eu sou um dos mais antigos, talvez o mais antigo liderança acadêmica no SEMEAD nesse momento. Outro dia eu estava fazendo um resgate histórico do SEMEAD e tudo. Eu sou de uma época que muitos de vocês acho que nem estavam pensando em entrar na universidade. Então, talvez o que nos diferencia aqui, sem dúvida nenhuma, é a idade, um pouco a experiência, e me cabe, né, assim, uma dura tarefa de fazer considerações importantes a quem já tem mérito, né? É muito difícil. Vocês estarão brevemente nessa posição e vão lembrar dessa fala. Então, assim, com o maior carinho e alegria, eu vou fazer comentários para tentar ajudar, né, numa reflexão, no avanço de cada um dos estudos, tá? Veja bem, como eu disse, é uma tarefa muito, muito difícil, né? Bom, eu vou iniciando, então, o trabalho que foi apresentado pela Cristiane, que é um trabalho, evidentemente, assim, muito, muito interessante das mulheres quebradeiras de coco de Babaçu, no qual eu acho assim, o grande mérito que a gente está vendo, são vários méritos do trabalho, né? Mas um deles, evidentemente, que é objeto empírico. É bom ressaltar a Cristiane, mas não apenas a ela, de que muitas vezes o Brasil não conhece o próprio Brasil, ou seja, não conhece muito da sua própria realidade social, que é uma realidade muito diversa, muito distinta nas diversas regiões, né? A COP30 está sendo lá em Belém. Muitos brasileiros não puderam estar lá em Belém, né? Sendo que é uma cidade fantástica, né? Com uma história, cultura, realidade social, econômica, cultural bastante diferente do que você encontra em outras regiões brasileiras, e com seus desafios, com as suas maravilhas e também com seus próprios desafios. Um outro aspecto que eu queria destacar, né, no artigo que foi apresentado pela Cristiane é justamente a busca da articulação entre diferentes conceitos, né? O primeiro, né, modelo de negócio, a outra tem a ver com economia circular, que é uma temática cada vez mais frequente no campo do empreendedorismo social, no seu diálogo. Também a busca da combinação da economia circular e inovação frugal, né? Que é uma área assim, bastante expressiva
importante, cara, para o campo do empreendedorismo social e que também não é muito conhecido, né? É uma temática que muitas vezes passa desapercebido. Prova disso, né? Pude participar de um livro, o primeiro livro em língua portuguesa que fala exatamente sobre inovação frugal, né? E na verdade fala em países emergentes. E a ideia seria traduzir esse livro para o inglês para que pudesse ser uma contribuição, né, do sul para o norte, né, buscando elencar as experiências que ocorrem em países em desenvolvimento para o norte global, que muitas vezes são os que nos alimentam com conceitos e ideias, mas daqui para lá é menos frequente. Não houve essa tradução, então o livro está apenas em português, mas ele retrata inúmeras situações e conceituações teóricas da inovação frugal, né? Então, veja, e foi utilizado, né, um sistema usando software, Irumatec, né, para poder fazer a busca, né, das entrevistas, das categorias, a partir das palavras, foi feito o grupo focal e assim por diante. Então, é um trabalho de muito esforço, né? E aí, eu vou falar com mais detalhes, né, mas assim, nessa sessão que é mais geral, meu comentário, né, até para título de contribuição, eu vou ser mais detalhado lá na sessão Sapiens, mas me parece que, do ponto de vista da publicação, né, desse trabalho, vocês vão ter que fazer escolhas, né, escolhas por uma das temáticas. Então, por exemplo, a economia circular e focar a pesquisa nesse campo da economia circular. Ou da inovação frugal, focar na inovação frugal. Do que eu li, do que me parece, talvez a inovação frugal assim, a despeito de considerar que é uma temática importante, é uma perspectiva teórica relevante, mas o estudo talvez não favoreça essa abordagem teórica, a pouca contribuição teórica no campo da inovação frugal. Do ponto de vista da economia circular, por sua vez, é onde eu acho que tem mais contribuição, né? Em que se pode mostrar, né, a partir de uma experiência empírica, algo que de fato ilustra muitos dos conceitos no campo da economia circular. Modelo de negócio eu também teria dúvida, né, se há uma contribuição. Então, do que nós temos acompanhado, Cristiane, me parece que assim, quando a gente está fazendo a pesquisa, a nossa preocupação, sobretudo, assim, qual é a principal contribuição que esse trabalho traz. Então, vocês tiveram um esforço analítico muito alto, louvável, meritório, mas sob o ponto de vista da publicação, se vocês quiserem publicar fora do Brasil, vocês provavelmente terão que escolher uma dessas abordagens e avançar um pouco mais, né? É isso que eu percebo. É preciso, talvez, reduzir o escopo, né, da lente teórica e, ao mesmo tempo, avançar nas análises empíricas, né, no mergulho mais profundo daquilo que você já tem ou do que vocês possam complementar para trazer ali uma contribuição mais específica. Na sessão Sapiens eu vou aprofundar um pouco mais e debater um pouco mais com você sobre isso, né? Mas assim, do ponto de vista do trabalho, evidentemente, grande mérito, estudo importantíssimo, um recorte empírico bastante louvável, interessante, pouco conhecido, né? De nós brasileiros e mesmo aqueles que estão no campo, né, do empreendedorismo social, que, como o Brasil é muito diverso, com grandes experiências, você veio aqui a compartilhar uma dessas experiências bastante interessante das mulheres, né, do Coco de Babaçu. Então, parabéns pelo trabalho. Essa observação que eu fiz é muito no intuito de pensar no como as pessoas pensam quando vão publicar, né? E eu estou usando basicamente uma experiência que eu tive, né, ao longo do tempo, nas publicações fora do Brasil, principalmente, em que as pessoas falam: você tem tanta contribuição que o ideal é você escolher uma delas, focar mais e aí deixar muito claro, do início ao fim, qual é a contribuição que você quer trazer com aquela publicação. E as demais, tentar fazer escolhas, né, também com esta perspectiva, né? Quando você quer contribuir muito, às vezes você se dispersa e a contribuição central às vezes se perde dentro de contribuições de menor monta, né? Então é bom você refletir, né, sobre isso. Bom, depois a gente volta, tá? Vou fazer as considerações 3, depois os autores podem comentar, enfim, eu acho que é mais rápido e mais efetivo. Bom, aí comentando sobre o do Felipe,
é interessante, Felipe, que eu longe de querer também um trabalho muito bom, claro, derivado da sua tese de doutorado, né, e tal, mas eu preciso entrar ali com talvez ali uma observação de caráter mais fino, né? Então, a teoria de tensões no campo dos negócios sociais e das empresas sociais, a gente precisa assumir quais são os conceitos que estão no mundo, né? Eles estão dentro do que a gente chama de organizações híbridas. E, como tal, ela trabalha do ponto de vista interno, né? Então, ele parte todo o conhecimento sobre tensões no campo e na temática das empresas sociais e negócios sociais é no campo das organizações e do ponto de vista interno. E não me parece que você fez essa exploração ao longo do seu trabalho. Você vai para a teoria dos stakeholders, que é uma proposta e que, evidentemente, tem os seus méritos, mas me cabe fazer uma observação teórica, né, em que talvez fosse necessário, né, reconhecer que o início dos debates teóricos no campo de tensões em empresas sociais e negócios sociais é no campo das organizações. E, como tal, por exemplo, né, tem uma parte lá, e é uma das referências, inclusive, que você usa no seu trabalho, que é do Smith, Gomin e Becharov, que trabalha exatamente quais são as tensões, né, vividas por essas empresas, exatamente porque elas buscam conciliar diferentes lógicas, né, a lógica do lucro social e ambiental, em que a gente consegue entender, Felipe, que existem tensões, por exemplo, relacionadas a desempenho. E é interessante que as tensões relacionadas a desempenho, elas se devem tanto ao ambiente interno, mas também externo. E daí faria uma forte conexão com a teoria dos stakeholders, que você acaba dando mais luz e mais ênfase ao seu estudo. Mas também há tensões interessantíssimas que, uma vez explorado, pode ser bem interessante também na conexão com a teoria dos stakeholders, que é, por exemplo, tensões relacionadas a pertencimento. Então, quanto a pessoa se sente pertencente a uma organização híbrida, né? Ela não é puramente negócio, mas ela busca outros objetivos simultâneos, né? Aprendizado, né? Então, o quanto as pessoas estão abertas a aprender modelos híbridos e proposições que não são puramente econômicas ou puramente sociais e ambientais, e, finalmente, de estrutura, né? Em que a estrutura do negócio, da organização, ela revela mais certos posicionamentos em relação ao lucro ou à questão social ambiental. Então, essa riqueza interna, eu acho que ela poderia contribuir para o seu trabalho, para o fortalecimento dos seus achados, né? Então, eu acho que me caberia fazer essa primeira observação, né? Que é, na verdade, uma questão fina daquilo que você já fez. Eu não jamais invalido seu trabalho é fantástico, mas essa observação interna, eu acho que ela enriqueceria aí o seu debate no seu artigo. E o segundo aspecto que eu acho que caberia fazer para você, Felipe, é em relação à perspectiva da mitigação, né, de tensões. Eu acho que aí existe um pouco de uma perspectiva prescritiva, e no qual você tem como perspectiva a busca pela mitigação, quando, na verdade, eu acrescentaria mais duas hipóteses, além daquela que você coloca, né, da questão da mitigação dessas tensões, mas as nossas pesquisas apontam, Felipe, que há modelos de negócio, há negócios sociais, empresas sociais no mundo, em que não há tensões, né? Isso ocorre por várias razões, né? Isso não está publicado ainda, né? O que eu estou compartilhando com vocês é fruto dos esforços sucessivos ao longo dos anos, há mais de uma década que a gente vem se dedicando a essa temática, e a gente percebe que há modelos de negócio e negócios sociais que não têm tensões. Por exemplo, um desses casos é quando o modelo de negócio é maduro, né? Quando o modelo de negócio é maduro, a ideia de que existem tensões ela acaba se dissipando, né? A outra são as motivações do negócio, né, que são transversais. Então, você pode ter uma motivação religiosa, por exemplo, e as tensões elas simplesmente não fazem sentido. Enfim, há situações específicas em que as tensões elas simplesmente não existem, tá?
Mas a literatura não publicou, eu não publiquei isso ainda, tá? O que eu estou te falando é uma coisa que eu constatei nas nossas pesquisas aqui. E a segunda é que a forma como a gente vê tensões, né? E tensões não necessariamente é algo negativo, né? As tensões às vezes são até desejáveis, no sentido de que essas tensões permanecem, em uma tese que nós desenvolvemos aqui no âmbito do programa de pós-graduação da FEI, nós mostramos que os negócios sociais, por serem organizações híbridas, elas tendem a ter tensões, e isso não necessariamente é negativo nem positivo, é uma característica, né? Então, talvez a ideia, a busca pela mitigação, não seja necessariamente algo desejável, nem mesmo a ser perseguido, porque, na verdade, essa talvez seja uma perspectiva possível e, como eu disse, nem sempre desejável. Então, é só para você refletir um pouco, dado que você aí já concluiu o seu doutorado, então eu acho que você poderia pensar nessas duas questões que eu coloquei. Uma, olhar com mais profundidade o ambiente interno organizacional, né, para além da teoria dos stakeholders, e a outra, a questão de mitigar tensões, quando, na verdade, né, há duas outras situações em que isso ocorre, que, na verdade, a mitigação é apenas uma dessas perspectivas. E, finalmente, uma observação sobre a teoria dos stakeholders, evidentemente que ela é um campo muito tradicional da administração clássica, né? E você traz a contribuição, né? Por quê? Porque dentro do campo dos negócios sociais e dentro do campo do empreendedorismo social, você traz públicos que muitas vezes são negligenciados, são pouco considerados. Então, esse é o grande ganho do seu estudo. Então, evidentemente que você traz ali uma contribuição bastante expressiva e interessante, né? E eu quero ressaltar isso, né? Que seu estudo ele avança nesse sentido e é muito importante sob o ponto de vista teórico e aplicado, né, o artigo que você nos traz. Então, por favor, as duas observações que eu fiz, elas são para sua reflexão e, evidentemente, que o seu trabalho foi muito bem feito, muito bem conduzido, ok? Bom, e sobre o terceiro trabalho, apresentado pela Thalita, fala sobre os investimentos de impacto. Todos que já me acompanham há mais tempo sabem que eu sou um crítico da terminologia impacto, porque tudo parece impacto, né? Quando, na verdade, o seu trabalho, na verdade, ele é bastante interessante, porque mostra de que, muito antes da terminologia impacto, se pensava em impacto. Muito antes da sustentabilidade, se pensava em sustentabilidade. É que, de tempos em tempos, certas terminologias elas vão emergindo, né? Umas emergem, depois voltam, somem, melhoram, enfim, tem de tudo, né? Mas quando você viu que há uma dissociação, né, entre investimentos de impacto e negócio de impacto, então você prova, né? É interessante que não foi o intuito da sua pesquisa, mas para nós que estamos trabalhando há muitos e muitos anos com isso, de fato são coisas muito diferentes, né? Mesmo porque a evolução do capitalismo e das próprias organizações, elas não acompanharam e não têm uma linha linear como você viu, né, na questão dos negócios, dos investimentos de impacto. Mas é preciso dizer, né, e você diz isso no seu estudo, né, o grande mérito do seu trabalho é que a partir do momento que vocês vão, né, a partir de uma pergunta aparentemente simples, né, qual a origem do conceito, de onde que ela vem, como ela vem evoluindo, como é que nós chegamos nos dias de hoje, seu trabalho contribui bastante. É importantíssimo o seu trabalho, não é do acaso, né? Muito pelo contrário, existe ali toda uma corrente, né, de pensamento, posturas, trabalhos em que o investimento de impacto hoje está como está, né? Então, o seu mérito foi de desenvolver isso, seu e da sua orientadora, foi exatamente fazendo esse processo. Agora, algo que eu também queria contribuir, para a Thalita principalmente, mas para a Cristiane pensar um pouco, Felipe também, vocês são bem jovens, né? Estão aí numa trajetória ali que, né, vão ter muitos anos aí para contribuições, é uma visão talvez linear, né? Claro que nosso recurso didático-pedagógico, quando a gente está escrevendo um artigo, a gente tem que mostrar modelos, esquemas que ajudem o leitor a entender, né? Mas, evidentemente, que nós temos, nesse momento, só para ilustrar o que eu estou tentando falar, é que
o exagero do campo, por exemplo, do investimento de impacto, às vezes quer apagar algo que é super importante, que são as doações, a questão filantrópica, as organizações sem fins lucrativos, né? Como se fossem opostos, ou como se fosse, isso aqui é desejável, isso aqui não. Né? E isso talvez futuramente, né, Thalita, que você pudesse se dedicar, né, a verificar que os drives, né, sobre o campo de investimento e doações, eles também estão em constantes dilemas e paradoxos. Porque quando você, às vezes, quer buscar, por exemplo, né, aumentar o impacto social, muitas vezes o modelo relacionado aos investimentos de impacto não necessariamente é o melhor caminho no sentido do aumento do impacto social, por exemplo. Né? Mesmo porque, quando a gente está pensando em impacto social, às vezes você tem que pensar em termos de política pública, nem mesmo negócio, você tem que pensar em termos de política pública e governo, porque é algo escalável. Né? E aí a sociedade civil, organizações de base, muitas vezes são desprivilegiadas desse debate. Por que eu estou falando isso? Porque quando você quer, e você fez isso com muito mérito, né? Você e seu orientador fizeram isso com muito mérito, mas olhar e olhando o contexto de que os investimentos de impacto eles também trazem luz para uma coisa e tenta tirar luz de outras. Né? E esse é um paradoxo, né, para quem busca olhar a área social de uma forma mais integrada e sistêmica, de que muitos reclamam disso. Né? Isso, novamente, nada tem a ver e tira mérito do seu trabalho. Pelo contrário. Né? Então, me parece, o seu trabalho ele acaba, de fato, fazendo uma distinção, né, entre o modelo, né, chamado negócio de impacto, que para mim é um negócio social, tá? Que muita gente fala, mas o negócio social é o modelo do Yunus. Eu falei, não, mas existe um negócio social que vem dos americanos, que inclusive é muito mais um negócio de nicho do que necessariamente uma organização híbrida, e você pega as empresas sociais de inspiração mais europeia, né? Então, e você pega também as empresas sociais, os negócios sociais pela origem latino-americana, né, em que você tem, todas elas têm a perspectiva do lucro, do resultado pretendido. Então, só para encerrar, né, Thalita, louvando o seu trabalho, eu acho que ele vai ajudar muitas pessoas, principalmente aquelas que estão mais dos practitioners, né, que estão interessados, eu acho que vai ajudar elas a refletirem sobre qual é o seu papel quando ingressam nesse campo dos investimentos de impacto e olhando, né, desde a origem, né, de não fazer mal, e aí tem a coisa da sustentabilidade, né, a gente tem esse raciocínio da sustentabilidade e que se a gente pensa nas gerações futuras e não fazer mal no presente para evitar problemas futuros, isso tem uma visão de sustentabilidade lá atrás, lá no século XVIII, que você viu. Então, esta é uma preocupação antiga, né? Mas os modelos de negócios atuais, elas não tinham, naquele momento, essa situação. Então, parabéns aí pelo seu resgate histórico conceitual, você chega no momento atual, né, em que, de fato, os practitioners principalmente vão beber do seu trabalho para poder seguir avançando num campo tão importante como os investimentos de impacto. Então, em síntese, as minhas considerações sobre os trabalhos são esses, e aí a gente abre, né, dentro do tempo disponível, ao que os demais possam interagir entre vocês e também, se quiserem esclarecimento sobre o que eu acabei de falar. Obrigado, pessoal. Obrigada, professor. Posso começar, Patrícia, com um comentário? Acho que muito obrigada pelos comentários e pela reflexão. Acho que aqui, né, a gente explorou só o conceito, mas no meu mestrado, como a gente fala da avaliação, do perfil, o quanto que o investidor está orientado para mais impacto, menos impacto, o que a gente teve como uma das grandes conclusões é que é menos uma reflexão sobre filantropia, se filantropia é melhor ou não, mas que o conceito de investimento de impacto ele vem de uma reflexão sobre o papel do investimento na sociedade. E quando a gente olha por essa perspectiva, é uma nova lente, porque aí você vai abrir, como o senhor falou, outras possibilidades, aí você vai entender não como uma disputa se é melhor ou pior que a filantropia, mas você vai ver como uma forma de você pensar como que você lida com o investimento, por exemplo, para o enfrentamento da crise climática que a gente está vivendo. Então, eu achei super legal o seu comentário, porque ele também vem do que a gente tem, que a gente acabou descobrindo com a pesquisa maior. Bacana, Thalita.
Mas é interessante notar, só para acrescentar na tua própria fala, de que há modelos ideológicos em curso, né? Então, às vezes, você quer melhorar a sociedade melhorando a eficiência das organizações, e outras que entendem que eu tenho que melhorar, mas eu tenho que me preocupar com a questão sustentável, e outras que vão além, que eu preciso me preocupar não apenas em não gerar externalidades negativas, mas, pelo contrário, reverter aquilo que já está mal. Então, veja que há perspectivas dentro do campo que você está pesquisando que ainda são sutilmente diferentes, mas eles podem estar dentro do mesmo guarda-chuva. Então, eu invisto em modelos altamente lucrativos, e para mim essa é uma concepção até ideológica, no sentido de que o mercado ele tem que dar lucro, ele tem que dar resultado financeiro, gera impostos, e com isso mitigo as externalidades negativas, ou até mesmo modelos bem mais avançados, que eu vou não apenas reparar o que já está ruim, mas reverter, né, aquilo que já causou danos. Então, assim, dentro desse espectro, a gente tem muitos tipos de investidores e muitos tipos de investimento a serem aprofundados e debatidos com calma. Predomina ainda uma perspectiva ainda financeira. E não tem problema nenhum, quer dizer, é uma questão... E se você traz isso à tona, você provoca ainda mais o campo, né? Quer dizer, porque lá no passado, as pessoas que investiam em empresas que tinham compromisso com o ser humano, a não fazer o mal, como você bem colocou lá no trabalho, naquele momento, daquele contexto histórico, era o que era válido. Então, agora a gente tem que avançar mais. É bom que se diga, né, que em certo momento da economia e dos negócios, ter quantidade de escravos maior era símbolo de maior poder e correção. Algo impressionante, né? Então, a gente vai evoluindo ao longo do tempo, o que o mercado aceita, tolera, é aquilo que ele começa a deixar de tolerar, né? Então, é interessante a perspectiva de que eu não só faço modelos de negócio que contribuam com o impacto, mas que eles vão além, eles corrigem aquilo que está errado e vão reparando. Então, é outra perspectiva, é mais avançada ainda, né? E vocês, jovens, devem nos ajudar, né, a revelar ainda mais essas experiências e perspectivas para provocar no sistema essas mudanças. Aos demais autores, quiserem também comentar o trabalho um do outro, fazer perguntas, fiquem à vontade numa interação. Podem perguntar, podem questionar, enfim, fiquem à vontade. Eu queria começar agradecendo também os comentários, professor, acho que fazem muito sentido, e acho que como a Thalita falou rapidinho na fala dela, eu passei por uma situação similar, de que é a transformação da tese no artigo, e acho que alguns dos pontos que o senhor trouxe, de certa forma, estavam na tese e não estão no artigo, o que é um bom ponto de atenção para mim, porque se são questões que chamaram sua atenção, talvez eu tenha que trazê-los aqui também para o artigo, né? Então, uma discussão mais aprofundada do trabalho da Smith, por exemplo, das categorizações das tensões, e aí só para trazer um contexto do por que eu organizei as tensões da forma como eu fiz ali, de acordo com o teoria dos stakeholders, e não usei Smith, né? Eu estava categorizando as tensões que eu estava encontrando entre de performance, aprendizagem, pertencimento e aprendizagem, né? E eu fiz sanduíche na Finlândia, num grupo extremamente interpretativista, né? E aí eu fui apresentar para eles a pesquisa com essa classificação, e eles falaram, mas por que você está usando a classificação da literatura? Eu falei, bom, porque está na literatura. Por que você não faz a sua? Por que você não parte do zero para propor a sua classificação de acordo com a teoria dos stakeholders? E foi nessa linha que eu segui depois para a tese, e aí é o que está no trabalho de fato, né, de organizar as tensões naquelas de tensões how to manage e how to grow, de acordo com a teoria dos stakeholders. Mas tem um pouco dessa provocação que eu achei pertinente na época, sim, e ainda acho que faz sentido de tentar olhar com uma outra visão ali, não uma classificação de acordo com Smith, mas eu acho que valeria eu trazer pelo menos reconhecer no trabalho, né, na revisão da literatura ali, de que há essa proposição de Smith, de acordo com a teoria do paradoxo, que é de onde ela vem, e que categoriza as tensões dessa forma, e que tem esse olhar também interno. Então, acho que são pontos que, de fato, eu preciso deixar mais evidentes ali no trabalho. Mas, fora isso, queria agradecer, de fato, aqui as contribuições. Acho que são bem valiosas aqui para eu repensar de novo as contribuições, como deixar mais claras ali as contribuições para as duas literaturas, né? Então, acho que foi bem importante ter a sua leitura. Bacana. Você vê, Felipe, que dentro de uma linha interpretativista mais radical, você talvez devesse deixar os dois de lado. A teoria do stakeholder e a própria perspectiva interna organizacional.
É que assim, né, minha observação de quem já é mais veterano, muitos anos de estrada, né, a teoria de stakeholder, ela por si só já traz tensões. Obviamente, porque você fala de públicos distintos, e evidentemente, públicos distintos têm distintas perspectivas em relação ao negócio, à organização. Então, não me parece, assim, honestamente, que caberia isso. Eu acho que o que você atingiu com a sua tese, isso sim é interessante. Quer dizer, é uma teoria muito gerencialista e funcionalista, né, a teoria de stakeholders. Para mim, isso me provoca, quem vem da área social, a teoria de stakeholder é muito bonitinha para você lidar com o fenômeno. E que você hoje, depois de uma tese de doutorado, você reconhece que a teoria de stakeholder ela é bonitinha demais para lidar com questões sociais. A questão social vai muito além disso, né? Ela vai muito além, talvez até de inclusão de autores ou de públicos excluídos, como você bem colocou, mas, por exemplo, você poderia investigar muito mais agendas ocultas ou transversais que não são tratados na literatura administrativa tradicional, e aí você iria para uma perspectiva interpretativista crítica, né? Enfim, se você fosse, a rigor, numa linha interpretativista mais forte, talvez você devesse abandonar qualquer modelo gerencial e funcionalista. Mas, assim, eu acho que a escolha que você fez está correta, obviamente. Ela contribui como contribuiu, e você trouxe isso no seu trabalho, sim. Né? E, como eu disse, como o seu trabalho já é muito forte, então é difícil constituir alguma crítica que possa te ajudar a refletir. Né? Mas você que é um pesquisador jovem, a gente muitas vezes fica muito preso a modelos e teorias muito quadradinhas, né? E aí, quando você está olhando fenômenos sociais, sobretudo, né, eles são muito mais densos e complexos do que a gente consegue dar conta com esses modelos. Então, daqui para diante, eu acho que você pode se encorajar a se desgarrar dos modelos e um pouco além. Mas, enfim, é um salto que não é tão pequeno. Conta comigo se você precisar numa reflexão mais dura sobre isso. Obrigado, obrigado. E sobre mitigar, você viu, né? Eu acho que a gente não precisa mitigar, não. Eu acho que as tensões a gente tem como latinos, inclusive, tá? Aliás, isso é legal para os outros autores que estão aqui e que estão nos ouvindo. A gente não gosta de tensão, né? Aí você fala, mas por que a gente não gosta de tensão? Isso é da nossa raiz cultural, né? Que a gente acha que tensão, né, isso seria necessariamente negativo, quando na verdade depende da situação. A tensão pode ser extremamente positiva desde que ela possa ser, evidentemente, respeitosa, né, e teria toda uma linha aí de como que um processo de tensões ela é extremamente importante, inclusive, para o desenvolvimento. E veja como o que eu estou falando não é tão gratuito, tão pequeno, né? Às vezes você está no mundo acadêmico e muitos acham que o mundo acadêmico tem que partir para consensos. Algumas coisas sim, talvez outras não. O dissenso ele é super importante para o debate e para as reflexões. E a depender da perspectiva teórica que você utiliza, você nunca vai buscar o consenso. Se, por exemplo, se você tem uma perspectiva mais crítica, por exemplo, jamais uma perspectiva funcional vão dialogar. Entendeu? Por quê? Porque uma vai criticar a outra, né? Uma vai dizer, você não chega a lugar nenhum, e o outro diz, você está chegando, mas está chegando com modelos muito simplificadores da realidade. Ambos têm contribuições, obviamente que sim, né? Mas é interessante que o mundo acadêmico, às vezes, está tentando buscar a mitigação de conflitos ou tensões, quando, na verdade, as tensões são maravilhosas, desde que debatidos em alto nível, né? Em que você está lá refletindo ideias, modelos, grandes teorias, e aí o confronto de ideias é maravilhoso, isso nos faz crescer, né? E, salvo engano, a própria Batilana traz no trabalho dela como que as tensões geram inovações também. Então, Isso, exatamente. Então, você vê que o trabalho dela, né, que é uma das autoras referenciais na área, por isso que eu estava querendo publicar esse trabalho em Quando as Tensões Não Existem, exatamente para poder apresentar autoras como ela, que, na verdade, as tensões, há situações em que não existem. Então, ela está no contra-exemplo, né? É um tipo organizacional que não foi ainda detectado com clareza nessas organizações. E só para não deixar muito no ar, que organizações são essas? São organizações que se internacionalizaram. Então, como tiveram que ir para diferentes ambientes, diferentes países, né? Então, o tipo de modelo já deveria estar mais solidificado, negociado e tal. Nesses casos é que a gente começou a encontrar não tensões. E isso que foi interessante, tá?
E a gente não viu nenhuma publicação teórica, né, meio que mostrando, ó, talvez aqui tem um campo, né, para se olhar um pouco melhor. Pronto, eu vou falar agora. Professor, muito obrigada pelas suas colocações. Eu acho que faz total sentido, né? Eu só queria complementar que também é um fruto da minha tese, é um dos frutos, né? Porque na universidade, né, que eu fiz o doutorado são 3 artigos, né, que compõem a tese, né? 2 científicos e esse tecnológico. Então, assim, o grande desafio realmente que eu achei é fazer um estudo dessa forma, mas o que é que tratar esses dados de forma que o público, as quebradeiras de coco, possam utilizar. Então, talvez, assim, o que faz sentido mesmo que o senhor disse, assim, são 2 conceitos, né, ali que ora ali se convergem, né, e aí, realmente, eu preciso dar essa, né, fazer escolhas realmente para poder até ficar mais fácil, né, delas aplicarem lá no contexto dela, né. Então, assim, atualmente eu trabalho na Embrapa e embora eu não seja da área ali de inovação social, que é por onde eu conheci, né, o trabalho delas, que é em outras cidades, é, eu me identifiquei por poder ali dar uma melhoria ali para elas, no trabalho delas, entendeu? E aí, mas eu vou ter uma oportunidade depois, né, para poder ouvir melhor o senhor e outros professores, né? E eu agradeço suas colocações. E aí eu não encontrei aqui o livro do senhor aqui, nem para comprar, nem para porque eu fiquei interessada aqui nesse livro da inovação frugal em países emergentes. Desculpa, eu olhei aqui para trás para a biblioteca. Eu acho que eu emprestei o livro e não me devolveram, você acredita? Eu não achei assim para comprar na Amazon, né? Na Amazon, Depois nem em outro. eu mando para você e é interessante porque é o primeiro livro que conjugou todos os tipos de inovação, todos focados em países emergentes. É uma Uhum. literatura bastante rica, né? Vários autores, eu acho que vale a pena, sim, a tua consulta. E, na verdade, Cristiane, o que o que eu estava tentando falar é assim: a experiência empírica que você retrata no seu artigo é absolutamente rico, absolutamente, talvez seja o maior valor. O recorte teórico é o que eu estava tentando mostrar, que talvez a escolha por um deles pode melhorar o seu trabalho, né? Lá na sessão SAPS eu posso explicar um pouco melhor, mas assim, dá para poder, inclusive, investigar talvez o trabalho empírico com um pouco mais de detalhes com aquilo que você apresentou no trabalho. Eu sei que o trabalho ele é curto, né? Então você não tem tanto espaço para poder apresentar, né? Então, o tipo de técnica que você usou, né, de codificação de palavras, é uma das maneiras de fazer. Você tem outras. Por exemplo, você poderia investigar imagens das mulheres, você poderia trabalhar com relatos ou dar mais voz às próprias mulheres que vocês entrevistaram, né? Se preocupar menos com a codificação, muito mais com a exposição de categorias a partir das falas dessas mulheres, né? E quando eu falo, por exemplo, investigação por fotos, é muito interessante porque talvez muitas pessoas não sabem essa realidade, né? E há uma técnica específica que você utiliza na hora que você pega as imagens para constituir toda uma narrativa ou análise do que você está falando. Mas, evidentemente, que isso eu já estou avançando bastante para tentar te mostrar que é possível fazer bastante com o que você já tem. Felipe pediu a palavra. E, inclusive, eu tenho imagens de tudo que nos trabalhos de campo que eu fiz com elas, né? Então, Sabia que poderia fazer esse recorte, interessante. tá, Eu vou e tem uma técnica para isso, só tá? uma pergunta assim, porque o senhor disse assim que realmente tem essa questão do mérito empírico, né? Que a gente sabe assim que é uma condição que realmente é importante, né, para o Brasil e tudo, mas lá fora, né, para a gente publicar, né, aí tem esses requisitos que aí eu tenho que focar na fundamentação teórica, né? Não é que não E o vai ser recorte? por conta do objeto empírico, né? Não, não, o objeto, ele é o mais rico de todos, é o que o pessoal vai, inclusive, querer saber mais. Por isso que eu acho que a questão método e também o recorte teórico são fundamentais nessas proposições. Agora, se você tentar publicar da forma como está no Brasil, você já publica muito bem, aliás, mas assim, lá fora é mais difícil.
Eles vão falar, é muita coisa, está dando conta de muita coisa, quer reduza mais o recorte para você explorar melhor o seu objeto empírico. Tá, e no trabalho mesmo da tese, foram dois grupos, né, de quebradeiras de coco, esse aí é só um deles. Então, esse aí é, digamos que tá mais avançado. E tem o quebradeiras raiz, né, que ele já tem ali uma dificuldade maior com tudo, né, ali de gerir, de receber demanda e tal. Então, assim, mas eu vou esperar aí para a gente Isso. conversar melhor na sessão de Sapiens. Esse a gente vai ter um pouco mais de tempo. Mas o Felipe pediu a palavra. Por favor, Felipe, fica à vontade. Professora, eu ia fazer um comentário para a Cristiane também. Cristiane, coincidentemente eu trabalhei com alguns grupos de quebradeiras de coco no Maranhão, inclusive com a Comave. E a gente, com alguns outros grupos, a gente até desenvolveu, não lembro se a Embrapa estava envolvida, acho que sim, um espinhel para que elas pudessem fazer a quebra do coco de uma maneira mais ergonômica ou menos desgastante do que com a machadinha ali. Mas quando a gente foi desenvolver. Oi? Da cadeira? Da cadeira? Não, o que a gente desenvolveu justamente, elas colocavam no chão e aí descia aquela lâmina assim no É. coco. Mas qual que foi a questão e aí eu digo desse desenvolvimento desse espinhel, mas também de outras máquinas que eu vi em outros projetos no Tocantins também. Tem sempre uma questão cultural muito forte com a atividade da quebra do coco por parte das quebradeiras, né? E aí eu fiquei pensando como que você consegue abordar essa questão cultural, e aí vai depender do caminho que você seguir, né? Acho que o professor trouxe bem esses caminhos possíveis, mas indo para a inovação frugal, por exemplo, né? Se esse for o caminho que você escolher, como que você consegue incorporar esses elementos culturais como viabilizadores ou eventualmente inibidores da inovação frugal? Acho que as quebradeiras trazem um contexto muito rico para isso. Na sua apresentação você trouxe até os três pilares, né, o valor econômico, o valor social e o valor ambiental, e acho que tem também ali a questão cultural, mas eu já vi muitas vezes uma recusa à utilização de uma série de equipamentos que trariam benefícios físicos, econômicos ali para elas, porque elas queriam manter a questão, a atividade cultural de sentarem em roda, cantarem, conversarem, enquanto quebram o coco na machadinha, de uma forma que talvez não seja a mais eficiente, mas é a que culturalmente faz mais sentido para elas. Então, só traria esse comentário de como incorporar os elementos culturais, que acho que tem uma riqueza muito grande no trabalho das quebradeiras, que você pode utilizar também como contribuições aí do seu trabalho. Imagino que você tenha encontrado isso nas fotos, acho que você vai ter mais elementos sobre isso, mas acho super legal incorporar. E aí, só para fechar, eu escrevi um capítulo de uma enciclopédia de gestão da inovação lá na Finlândia. Foi organizado por professores finlandeses, mas tem autores aí do mundo inteiro. O capítulo que eu escrevi é de social enterprises, mas aí tem um capítulo de inovação frugal e tem vários outros capítulos que eventualmente podem te ajudar e é open access. Eu vou te mandar o link aqui, mas só para não li o capítulo de inovação frugal, mas conheço os editores e imagino que esteja bem redigido, pelo menos. Aí você dá uma olhadinha, ver se te ajuda também. Felipe, deixa eu ver se eu consigo te responder tudo, né? Realmente tem esse contexto cultural. Então, assim, como eu estudei dois grupos, né? O Comave e o outro grupo é uma associação. E eu até brinquei neste ano dizendo que essa associação ela é mais raiz. Então, realmente, ela não aceita, assim, eles não aceitaram bem maquinário para melhorar ali, né, o corte do coco, né, a quebra do coco. Então, elas continuam fazendo, elas mesmo querem ir lá querem no babaçu, né, pegar o coco ali no chão, fazer roda, cantiga, sabe? E fazer ali até a venda, né, que elas também estão tentando. E essas aí são quebradeiras e filhas de quebradeiras. Da Comave já tem uma diferença. Elas são mulheres do babaçu. Então, assim, embora a gente eu tenha colocado quebradeiras de coco, que elas também se intitulam isso, mas elas não são originárias de outra, né, família, né? Então, aí tem essa outra questão, né? Aí elas já terceirizam a compra ali do babaçu, do mesocarpo. Então, ele já está um grupo mais avançado e que ajuda outras mulheres ali também que não estão necessariamente nem na cooperativa, nem na associação. Mas eu anotei aqui também sobre esse livro, né? Gestão da inovação, né? Eu mandei no chat aqui agora o link, ele é open access, aí
Você consegue ver se tem algum outro capítulo também que Ah, tá certo, ajude. mas eu agradeço. E aí, Só que coincidência. uma curiosidade, esse outro grupo que você entrevistou é de Itapecuru-Mirim também ou não? É de Ah, tá. Itapecuru-Mirim. Porque eu conheci outro, de fato, assim, Comave, acho que é uma referência regional e a gente estava apoiando outros grupos de Vitória do Mearim, de Arari, que forneciam para a Comave, justamente que eram grupos que ainda estavam numa fase anterior de estruturação e a Comave já era essa referência de beneficiamento ali de todos os subprodutos do Babaçu. Também. Ele fica ali entre Itapecuru e Anajatuba, né? Então, eles ficam na zona rural mesmo de Itapecuru. Vocês viram, Mas são pessoal, aqui essa interação. diferenciados. Perdão, perdão. Vocês viram que essa interação aqui, como ela é rica, né, entre os autores e tal, né, porque vocês são jovens e já têm um conhecimento social bastante interessante, né, e qual o papel que vocês têm, né, no futuro da geração de conhecimentos para poder motivar, né, os jovens que estão na graduação e outros pesquisadores, né, então, parabéns. Fico muito feliz que essa interação tenha acontecido. Queria talvez passar a palavra para a Patrícia, porque nós já estamos chegando aqui para a fase final e nós temos aqui uma necessidade, né, de uma avaliação da sessão, mas eu pediria também para a Patrícia fazer as suas considerações do painel. Fique à vontade, Patrícia. Obrigada, professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Felipe, a Cristiane, a Thalita, pela qualidade dos trabalhos, né? E também, depois na discussão, vocês trouxeram a experiência, conforme o Felipe falou, a Cristiane, a Thalita, e isso é muito legal, contribuiu bastante, né? Gostaria de agradecer ao professor Edson também, porque eu acredito que nós, enquanto pesquisadores, é muito bom a gente ouvir comentários, né, tão positivos e também, assim, que nos ajuda a melhorar o nosso trabalho, que a gente passa a ter um outro olhar nas técnicas de pesquisa, no conteúdo, o que realmente vale a pena, principalmente no sentido de publicação. Eu, especialmente, gostaria muito de uma oportunidade de poder conversar com o professor Edson a respeito do impacto de pesquisa na sociedade, a questão da CAPES, né, que isso vem sendo colocado, eu acho que é um tema bastante interessante e, de acordo com a temática do trabalho de vocês, me fez refletir bastante sobre isso. Reforçar o pedido do professor Edson, gente, que é muito importante que vocês entrem lá onde vocês acessaram o link na página do SEMEAD e façam a avaliação. Ainda mais essa sessão por ter sido online, é importante para a organização do evento ter esse feedback de vocês. Tá bom? E agora, por fim, eu gostaria se vocês pudessem, para a gente tirar uma foto para guardar de lembrança do nosso painel. A Gabi, se ela puder abrir a câmera, por gentileza. Olá, pessoal. Eu tô como A assessora Gabi, de área gente, esse ano, mas ela é ano passado eu assessora estava com o de... professor Saldão. Só um momento. Pronto. Prontinho. Vai colocar aqui para nós, para salvar logo. Prontinho. Oba. E agora eu passo a palavra para o professor Edson, se o senhor quiser encerrar a sessão. Sim, até pegando a fala da Cristiane, você consegue compartilhar, Patrícia, a foto que você tirou aqui no chat aqui da sessão? Já querem já ir para as redes sociais, lá, né, comunicar com os amigos, terminei, sobrevivi, né? Ainda mais com o dinossauro da área, né, que de repente podia pegar no meu pé. Tá. Professor, deixa eu ver se eu consigo colocar, que a gente tem 1 minuto, a sessão vai fechar. É verdade. Se Não, não, então, depois, depois você eu vou compartilha. passar um Por bilhete e-mail. para vocês, daí vocês Isso, passam para mim e eu mando. Tá isso. ótimo. Mas foi de propósito, tá? O pessoal pediu para te deixar numa situação delicada. Desculpa, uma brincadeira. Então, pessoal, muito, muito obrigado. Parabéns pelos seus trabalhos. Agradeço a escuta respeitosa da parte de vocês. E da minha parte foi da mesma maneira, né? Ler o trabalho com vocês com muito carinho e relembrar, né, toda uma trajetória no campo e na área. A Patrícia é sempre muito diligente, muito organizada, bem como a Gabriela. Muito obrigado a vocês duas, né, por parte do SEMEAD. E eu considero, então, encerrada essa sessão no tempo exato que foi definido. Muito obrigado para vocês. Bom SEMEAD para todo mundo.
Parabéns a Obrigada. todos. Obrigado. Fique disponível para eu encaminhar a foto para vocês. Olha, ela conseguiu, olha lá, ó. Tá Obrigada. aí a foto. Vou baixar. Tchau, gente. Aprendi. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, Sim, tchau, não gente. esqueça de dar avaliação. Avaliem, por favor, tá? Tchau. Tchauzinho.